Daí, pessoal, mais uma resolução. Seja o triângulo ABC com ângulos BAC medindo 120 graus, ABC medindo 15 graus e o segmento AB medindo 150 metros, conforme a figura abaixo. Então, o segmento BC mede. Bom, então, do que eu preciso aqui é a medida do segmento BC. Então, eu preciso desse valor aqui, ó, x. E para a resolução desse triângulo, que é um triângulo qualquer, né? Por que eu posso caracterizar como um triângulo qualquer? O triângulo qualquer, via de regra, né? Bom, via de regra qualquer triângulo qualquer é qualquer triângulo, mas se costuma se dedicar à resolução das aplicações ligadas a triângulo qualquer, para triângulos que não são nem retângulos, então são triângulos não retângulos, não apresentam ângulo reto, e também triângulos que não são equiláteros. Não equiláteros. Então são aqueles triângulos, vamos dizer assim, que são mais estranhos, mais esquisitos, mais incomuns. Então, para esses triângulos, se utiliza, em geral, uma das três situações. Ou lei dos senos, que é o caso dessa questão, ou lei dos cossenos, ou ainda área do triângulo na forma trigonométrica. Então, para triângulo qualquer, esses triângulos mais esquisitos, geralmente é uma dessas três situações. E como que eu vou diferenciar as três entre si? Para aplicação da lei dos senos, em geral, eu conheço mais ângulos. Em geral, eu conheço dois ângulos, e aí, por consequência, eu conheço o terceiro também, né? Num triângulo, se eu conheço dois ângulos, eu conheço o terceiro também, porque a soma é 180. Então, eu conheço mais ângulos e menos lados. Lados, eu costumo conhecer um. E na lei dos cossenos, é o contrário. Eu conheço mais lados. Em geral, eu conheço dois lados. E eu conheço só um ângulo. Então, menos ângulos. Em geral, eu conheço um só ângulo. E esse um ângulo aqui, geralmente, é o ângulo entre os dois lados conhecidos, para a lei dos cossenos. Aí eu observo na figura que eu conheço a medida de um lado e conheço aqui, ó, dois ângulos. Situação típica para a lei dos senos. E o que diz a lei dos senos? A lei dos senos diz que existe uma constância, existe um valor fixo dentro do mesmo triângulo, resultante da divisão de um lado pelo seno do seu ângulo oposto. Então, assim, se eu pegar esse x, que é o que eu quero descobrir, e dividir pelo seno do ângulo oposto, x divide pelo seno do ângulo oposto, que é 120 graus, isso tem que resultar o mesmo que um outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto também. Quem é o outro lado? Bom, vou tomar o 150, que é o lado conhecido. Então, 150 divide pelo seno do seu ângulo oposto. Só que aí o ângulo oposto aqui, ó, ele não foi dado de forma direta. Mas aí lembra, né? Que se eu conheço dois ângulos do triângulo, automaticamente eu conheço o terceiro. Porque tem que completar na soma interna 180 graus. Então, eu observo que eu tenho aqui 120 e aqui eu tenho 15.
Então a soma aí desses dois está resultando 135 graus. Então para 180 falta 45 graus. Então esse ângulo aqui que está faltando, ele mede 45 graus. Logo, então, é 150 dividido pelo seno de 45 graus. E aí eu substituo. X divide por seno de 120. No canto para ti. Ó. Seno de 120 graus. Faço a redução ao primeiro quadrante, usando aquela regra, né, da linha horizontal 180 a 360. Observo que 120 está mais próximo do 180. E a diferença aí é de 60 graus. Então, seno de 120 é o seno de 60. Seno de 120 igual seno de 60. Inclusive, mesmo sinal, né? Porque o seno de 120 ele é positivo, já que está no segundo quadrante. Então, aqui, seno de 60 é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, já vou substituir aqui. Seno de 120 é o seno de 60, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Igual 150 divide por seno de 45, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. Já posso cancelar esse 2 com esse 2. Isso geralmente acontece em lei dos senos, é muito comum nos exercícios. Resulta para mim x sobre raiz de 3 igual 150 sobre raiz quadrada de 2. Para eu isolar o x, ó, quem cruza com x fica dividindo. X igual, fica dividindo aqui por raiz quadrada de 2. E em cima o outro cruzamento. 150 vezes raiz de 3. Daí o valor do x. Só que essa resposta não aparece para mim, né? Já que eu tenho uma raiz aqui no denominador. Então, geralmente, eles fazem aí o processo de racionalização eliminando essa raiz. Então, para eliminar essa raiz, eu multiplico embaixo e em cima por raiz quadrada de 2. Isso vai resultar x igual 150 raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. Divide por raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui é raiz também, né? Aqui eu esqueci. Raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que dá 2. E aí 150 por 2 dá 75. E o x finaliza como 75 raiz quadrada de 6 metros. Ok? Então está aqui a resolução, a alternativa, letra E. Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.